Programa Bola e Amigos. Oferecimento Fiat do Brasil. Chegou Fiat Toro, carregada de atitudes. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Bola e Amigos Game Show, programa Bola e Amigos especial de toda terça-feira. Hoje é dia 25 de janeiro de 2022, aniversário de São Paulo. O que isso tem a ver com futebol? Todo dia 25 de janeiro, quando não tem pandemia em alto grau, como foi o ano passado, embora esse ano também não esteja muito diferente, né? A gente tem a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior campeonato, né, que envolve clubes brasileiros, sub-20, muito bacana, esse ano sub-21. E hoje está acontecendo agora Palmeiras e Santos, a grande final lá da Copinha. Está 3-0, até onde eu sei, depois a gente vai confirmar isso, 3-0 para o Palmeiras por enquanto, praticamente batendo o martelo no título da Copinha, que o Palmeiras não tinha, não vai dar mais para fazer a piadinha, o Palmeiras não tem Copinha. Vai ficar só o Mundial por enquanto. A gente pode trocar a música. Vamos ver depois. Agora tem o Mundial para o Palmeiras também quebrar essa escrita. Embora os torcedores considerem 51, a gente já falou sobre isso aqui. Outros clubes também. 51 não é aquela pinga, não? Também aquela pinga. Muito bem, temos aqui nosso convidado de sempre, Guilherme Caires. Bom dia, Gui. Bom dia, pessoal aí que está assistindo pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook. O pessoal aí que está acompanhando, sempre uma honra muito grande estar por aqui. Infelizmente a gente não pode mais falar que o Palmeiras não tem Copinha, então a gente muda a letra para pobre porquinha, não tem Mundial. Vamos ver o que vai acontecer no Mundial, hein, Gui? Olha, dia 12, se você quiser colar lá em casa às 11h30 da manhã para a gente comer um porco no rolete com molho inglês, está convidado. Não sei não esse ano, hein? Palmeiras tem chance esse ano, hein? Tem chance. Eu acho a melhor condição até agora, ao menos na minha opinião. Temos um convidado especial também hoje, um link direto de São Paulo, Marcos Vinícius, que já esteve com a gente aqui em 2 programas, se eu não me engano, neste ano. Bom dia, Marcos! Bom dia, Júnior. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos assistem. E aí? Satisfação estar aqui novamente. Muito bem, satisfação é nossa. Assistindo o jogo aí, você estava acompanhando o jogo da Copinha entre Palmeiras e Santos? Estava acompanhando e agora só aqui na internet começou o segundo tempo, 3-0. Confirmados 3-0 então? E o Santos com um jogador a menos. Então agora a situação é cada vez mais crítica, cada vez mais difícil. Bom, é o seguinte, eu queria começar o nosso programa de hoje trazendo um assunto que a gente vai falar sobre várias questões sobre esse mesmo assunto. E ele traz várias vertentes e princípios importantes que a gente precisa entender e precisa internalizar. Senão isso vai continuar acontecendo e vai continuar dando errado, né? Então, no jogo entre Palmeiras e São Paulo, pela Copinha, no sábado à noite, teve um caso ali gravíssimo, né? Lembrando também que, 20 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, na década de 90, numa final também, não era a Copa São Paulo, mas era um campeonato de juniores, no Pacaembu, teve morte entre Palmeiras e São Paulo. É só coincidência, não tem a ver com as duas equipes, foi coincidência, né? Mas rolou uma faca no gramado. Em princípio a gente achava que um dos dois, né, torcedores que entraram no campo estavam com a faca, mas não foi assim. A faca foi arremessada. Aliás, nós temos a imagem aí, né, da faca, se vocês puderem passar para a gente tiver essa faca sendo arremessada. Os dois que entraram no campo não estavam com a faca, tá bom? Vamos rodar a imagem aí para a gente observar o que realmente aconteceu. Tem aí? Olha lá. Vamos prestar atenção, o torcedor está invadindo, o jogador de São Paulo sabiamente está segurando ali, foi uma atitude muito bacana. O Caio com 15 anos tem mais maturidade que muito profissional aí.
e a faca vai vir rolando, vai aparecer ali de cima e ela vem caindo, ela foi jogada. Eita, nós. Está em câmera lenta, né? Olha lá, ó, ela aparecendo, não sei se você conseguiu ver lá de cima, Consegui, ela vai cair do lado, na frente consegui. do juiz, ó. Ela cai na frente do juiz. Então ela foi arremessada lá do fundo. Então a primeira questão é assim, por que que tudo isso aconteceu? Precisamos tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque existem algumas questões aqui também importantes. É fato que um erro não justifica o outro, mas isso não tira o efeito do primeiro erro. Tudo bem? Porque quando a gente fala um erro não justifica o outro, parece que a gente absolve o primeiro erro. Os dois erros estão errados. Os dois erros estão errados foi bom, né? Hoje é terça-feira, começo de semana. Né? Os dois fatos estão errados. Então o jogador do Palmeiras, ele virou para a torcida do São Paulo, colocou uma bola para escanteio lá e fez um sinal, aquele sinal de galo, então, provoca. E aí, outro cuidado, eu não estou falando isso do Palmeiras, porque o jogador do Corinthians faz, jogador do São Paulo faz, jogador do Inter faz, jogador, sabe, sei lá, eu de quem, todo mundo faz esse tipo de coisa. Precisamos parar de provocar a torcida. Gente, é uma multidão ali atrás, não existe em lugar nenhum do mundo, e a gente já viu isso, quando uma torcida se inflama, o que acontece? Se a torcida invadir o campo, não tem policial suficiente, não tem como resolver isso. Então precisa evitar a provocação. Esse é um ponto. Eu não estou absolvendo a entrada em campo e nem o arremesso da faca, pelo amor de Deus, e muito pelo contrário. Então a primeira coisa, o jogador em campo joga a bola. Se você quiser a sua torcida pedir para ela incentivar, isso é bacana, mas não provoca a torcida adversária. Em São Paulo, isso é potencialmente, exponencialmente mais arriscado. Todo mundo que mora lá, eu já morei lá, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, não se deve provocar. Esse é o primeiro ponto. Reafirmo que não estou fazendo uma crítica ao Palmeiras. Todos fazem, tá? Porque naquele momento foi o jogador do Palmeiras. E o jogador do São Paulo, por outro lado, teve uma atitude bacana. A segunda é a faca. Né? Como é que uma faca entra no campo? A mesma pergunta faço eu. Cadê o pessoal para revistar nessas horas, velho? Exatamente. Então há uma falha aí da polícia. Né? Há uma falha da polícia. Houve uma declaração do técnico do Palmeiras. De novo, não é uma crítica ao Palmeiras, porque se fosse do Corinthians ia fazer igual, do São Paulo talvez fizesse igual, não sei. Mas ele vira assim para o árbitro, né, para o quarto árbitro, e fala... porque ele queria que acabasse o jogo. Então você quer tirar proveito de uma situação que não tem nada a ver com o jogo. Na verdade, os jogadores não queriam jogar. Foi mais ou menos São Paulo e Tigre, fazendo um pouquinho a comparação. Tem que acabar o jogo. Você não pode tirar proveito de uma situação dessa. Vamos lá, vamos terminar e vamos jogar. Mas ele falou assim, o jogo já acabou, tem que acabar o jogo. Você vai beneficiar o infrator? Parou. É aqui que está um outro perigo. Precisamos entender que os clubes, via de regra, existe uma questão aí de apoio à torcida organizada, mas eu não vou entrar nesse mérito. Porque o apoio à torcida organizada, a não ser que você manda, né? Se o presidente está mandando a torcida fazer esse tipo de atitude, é uma coisa. Mas o clube não tem como gerenciar isso, ele não tem como evitar isso. O clube não pode ser, em essência, punido, na minha opinião. Eu vou perguntar isso para o Marcos, que é advogado também, pode ser que ele tenha uma opinião contrária, isso é importante, não tem problema nenhum, tá bom? É uma opinião basicamente minha. Um dia, eu era coordenador de um curso de gestão pública, de graduação, e eu estava na banca do TCC de um aluno. E ele trouxe um caso, vocês devem se recordar, de um treinamento da Polícia Militar em Rondonópolis, e houve um disparo e uma criança morreu, um treinamento na rua. E no TCC, ele foi culpando o tempo todo o secretário de Segurança. Então ele falou, a minha vez enquanto professor da banca, eu fiz uma pergunta para ele. Se você fosse o secretário de Segurança, o que você faria para evitar esse tipo de coisa?
Silêncio. É isso. Se você fosse presidente do São Paulo, o que você faria para evitar uma faca entrar no campo como aconteceu? Teria como você evitar isso, presidente do São Paulo? Presidente do Palmeiras, presidente do Corinthians, do Inter, do Flamengo, do Vasco, do Cuiabá? Você não tem. O clube não tem como evitar. Aí é uma questão que a polícia faz a revista. O secretário de Segurança de São Paulo tem como evitar? Não, ele tem uma atitude, tem que punir quem fez depois. Isso é outra história. Então tem que ser punido. A gente tem que buscar, porque tem câmera para tudo quanto é lado hoje, gente. Quem fez? Pune quem fez. É isso que tem que ser buscado. É muito simples, eu vou punir o clube, sabe? Então eu vejo que assim, você vai vendo como as coisas vão puxando uma a outra e esses entendimentos que vão sendo continuados no futebol, você precisa parar, precisa de uma... Pra mim chega a ser estúpido isso, sabe? A minha opinião, ela pode ser um pouco polêmica, mas assim, não é pelo ato de jogar uma coisa, mas sim pelo objeto que entrou. Eu acho que na hora de identificar quem arremessou a faca, essa pessoa deveria, no mínimo, cumprir uma detenção. Não tenha dúvida nenhuma. Agora eu queria ouvir a opinião, né? O Marcos não é especialista nessa área, ele é advogado na área de direito médico, né? Mas eu queria uma opinião dele como advogado, o que ele pensa sobre isso tudo. Nós falamos da provocação do jogador, nós falamos do arremesso da faca, nós falamos da invasão do campo, são tudo coisa errada, né? Nós falamos da declaração de um técnico querendo tirar proveito da situação e nós falamos da responsabilidade, querendo responsabilizar um clube por um ato que um torcedor fez, né? O torcedor não é nem sócio do clube normalmente. Senhor Marcos Vinícius, pior ainda. Com a palavra. O som tá... Mais um. Oi? Vamos lá. Voltou o som. Estão ouvindo agora? Agora sim. Sim. Beleza. Então tá bom. Só para atualizar, o Palmeiras fez 4-0. Ah, muito bem. Em relação a esse fato, o que aconteceu no jogo do Palmeiras contra o Palmeiras da Copinha, realmente a gente já viu isso acontecer lá na década de 90, era uma final de Supercopa, Isso. que o Palmeiras estava disputando, inclusive sem, aquele momento, olha que curioso, né, ter direito de participação, porque nunca havia sido campeão, mas estava disputando como convidado. Então, e chegou à final junto com o São Paulo. E foi nesse dia que aconteceu morte, cena. Aquele dia foi muito em razão de uma negligência dos organizadores que marcaram a final para o estádio do Pacaembu, que estava em reforma. Então tinha muito material de reforma disponível. Pedras, pedaços de madeira, enfim, tudo à disposição desses torcedores. A gente já tem um histórico na Copinha de ofensas, de brigas, de discussões, e isso precisa ser levado em consideração. Então, não parece que na Copinha, quem vai assistir aos jogos vai com o espírito de ver a moçada jogar, a rapaziada mais nova. Não, vai como se fosse o time principal e como o pior dos ânimos, que é justamente o de discutir e não de assistir a um por que não, espetáculo praticado por pessoas que possuem um dom, que é o dom de jogar futebol, que ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não é para qualquer um. Se fosse para qualquer um, bastava colocar aí uma camiseta, um calção, meia e uma chuteira e vai lá e faz igual eles fazem. Então é o exercício profissional dessas pessoas. E aí, como você mencionou, o início desse caso específico se dá com o desrespeito do artista em relação ao telespectador. Isso precisa ficar claro. Se o jogador de futebol ele quer ser reconhecido como profissional, o profissional não pode ofender aquele que está lá no campo, que é o local de trabalho, para assisti-lo, independente de ser da sua torcida ou de ser da torcida contrária. Porque o futebol não existe só em razão da torcida daquele time. Existe também em razão dos torcedores do adversário. Então, andou muito mal o jogador do Palmeiras. Nesse momento, que, de novo, o caráter pedagógico que é aplicado ao clube de futebol, que tem o seu torcedor causando tumulto,
não é aplicado ao jogador. O que seria o razoável fazer? Esse jogador vai ser punido, quem fizer isso, quem insultar a torcida, vai ser punido com jogos de suspensão. Simples assim, tá informação. É rapaz novo, precisa aprender que ele não pode fazer isso. E aí não é questão de torcida ou não. Imagina um ator que está numa peça de teatro e que o telespectador não, né? Que o espectador está lá e ele do nada ofende esse espectador. Qual é a razão disso? Então ele deveria ser punido, independentemente de ser expulso ou não no jogo, mas ele ser punido pela própria organização do evento. Em relação ao torcedor, ele precisa ser identificado, como vocês falaram. O clube ele é punido muito para que isso gere uma ideia de repressão dos próprios torcedores àquele torcedor que quer tumultuar. Porque o clube realmente não consegue fazer muita coisa no dia do jogo. Então, o que se pretende com a punição do clube é que os torcedores daquele clube que vão ao jogo de futebol, quando isso acontecer, eles tentem reprimir esses eventos, vamos dizer assim, de violência. Marcos, eu concordo. E por fim, só um momento. A própria polícia, só para fechar a polícia. Veja, nesses casos, fica até, entre aspas, mais fácil para a polícia, porque já está com o público reduzido nos estádios. Sim. E se tem a organização do evento prevendo um determinado público e a possibilidade desses dois clubes se enfrentarem em uma fase qualquer, no caso a semifinal, a polícia local, né, que na verdade é a polícia estadual, mas enfim, do batalhão ou da corporação da cidade, precisa estar preparada para dar conta desse público que está lá. E não pode passar na revista uma faca. É interessante isso, que até uma das apresentadoras, comentaristas, né, do Sport TV, estava falando sábado após o jogo, que um dia ela não conseguiu entrar com um caderno. E aí a justificativa é que o caderno é inflamável. Então ela não pôde entrar com um caderno, que é um objeto, você sai de uma faculdade, vai para um estádio de futebol, você não pode entrar. E a pessoa entra com uma faca. Então, assim, realmente é uma situação absurda. Quanto à questão que você estava dizendo, né, daquela situação ali da punição ao clube, eu acho que isso é interessante. Mas o medo que eu tenho é que a gente joga para o torcedor, né, a ação de impedir o outro. Isso pode gerar mais violência, porque a pessoa que está fazendo isso, ela não está ali calma, tranquila, sossegada, com vontade de cantar uma bela canção. Ela já está com o sangue fervendo e, via de regra, às vezes, né, não via de regra, mas pode ser que ela seja uma pessoa, inclusive, perigosa, a gente não sabe quem está lá. E aí você, enquanto torcedor, vai impedir, você pode virar uma briga generalizada, né, na torcida. É por isso que eu defendo que o clube não seja, mas precisa ter punição. Por exemplo, os dois invasores, sabe quem foi? Tem que começar a punir, por mais que o jogador talvez proteja ali no campo e tal, mas sai dali, tem que ter uma punição quem invade campo, ainda mais invade campo de jogo, porque ainda mais hoje que não tem mais alambrado, né, o antigo alambrado que a gente via nos estádios, né? Então é muito fácil você entrar num campo hoje. Tudo exige educação. E eu, enquanto professor, educador, eu não acredito que a punição eduque, mas eu tenho plena certeza que a falta de punição deseduca. Porque aquele que faz certo começa a ver, poxa, né, qualquer um pode fazer, não acontece nada, eu vou fazer também. Cria uma injustiça. Então é preciso ter punição. Não contar que ela vai educar. Pode ser que eduque, mas assim, no mínimo para não causar injustiça e aquele que faz certo, né, ser beneficiado, que é isso que a gente tem que fazer. Joia. Gui, o que você tem alguma coisa a acrescentar? Nada, eu acho que vocês já falaram tudo. Muito bem, 4-0 ainda aí, Marcos? 4-0. 4-0, muito bem. Tá, tava com medo dele falar 5. 5. Com fratura, acho. Já que está tendo a final agora, se der tempo, a gente passa ao final do programa os gols aí, tá bom? Da final. Vamos ver agora como foi. Vamos falar de futebol. Mas aí, o Couto Júnior. Oi. Se for passar todos os gols, é melhor já começar agora. Porque tá uma festa, né? Não, os 3-0, você sabe que horas que saiu o terceiro gol? Tava com 18 minutos de jogo.
Nossa, eu vi que os dois tinham sido, até os dois eu vi tinha sido bem no comecinho. Mas tá bom. Vamos ver jogo, né? O que aconteceu de bom entre Palmeiras e São Paulo lá na Copinha. Vamos passar aí os gols das semifinais para ver como esses times que estão jogando agora lá em São Paulo chegaram a essa condição de disputar o título da Copinha. O gol só, né? Porque foi 1-0. É o gol do Palmeiras, depois os gols do Santos. Uma bobeira, hein, Gui, do seu time, hein? Ah, fala nada, só ódio. E olha, comecinho do jogo também, hein? O Palmeiras está no estilo matador, né? Começa o jogo, já vai lá e resolve. Não pode brincar, né? Foi uma bobeira grande. Olha lá. Meu Deus. Quando a gente fala que foi só... Foi não, esse cara foi muito habilidoso. Esse cara fez escola com o Andrés Pereira, né? No mínimo. Muito habilidoso, jogador do Palmeiras. Olha lá. Não, habilidoso também não, mas foi assim. Deu um pouco de sorte, mas... malandragem. Jogou bem. Não, teve uma malandragem ali, né? Toquinho foi cotovelado aí. Foi bom, toquinho foi bom. Maravilhoso, maravilha. Vamos agora então, o Santos derrotou o América Mineiro, né? E chegou também à final e está levando a sacolejada nesse momento. Vamos ver os gols do Santos. Eu tinha que ter pedido esse antes, eu esqueci. Tem a abertura da Copa, olha que bonitinho. Refirmo que não foi eu que fiz, né? Já estava feito isso aí, mas achei bacaninho. Olha lá, ó. Ah, que isso, hein? Eu, no primeiro momento, quando eu vi a primeira vez que eu achei que tivesse impedido, mas estava longe de estar impedido. Aproveitou a oportunidade, aproveitou a chance e fez 1-0. Não, e detalhe... É bom, não esperava 4-0, não. Então, isso que eu ia falar. Detalhe que tem alguns nomes aí que estão jogando a Copinha que são do time profissional do Santos, tipo o Lucas Braga, o Ângelo Gabriel e mais alguns. Bom demais. Santos e Palmeiras. Marcos, você viu esses jogos aí ou não? Viu alguma coisa ou não? Da semifinal? O que você achou? Só vi os melhores momentos e os gols. E alguns lances, mas assim, o melhor jogador do Santos não ganha a final, né? Ele tomou o Lucas segundo. Barbosa. Tomou cartão amarelo, né? Tomou cartão amarelo, está suspenso. Então, o Santos perde um grande poder. O time do Palmeiras, ele muito bem ajeitado, jogando muito bem e fazendo um esquema de jogo ou uma tática, né, de jogo interessante de tentar marcar gol nos primeiros minutos, não entrar recuado, ficar esperando e etc. E tem conseguido. Hoje, como o Guilherme falou, com 15 minutos estava 3-0 para o Palmeiras. Na verdade, 17 e pouco. Pois é, foi um... Matou o jogo, né? Já era, esquece. Você esperava isso, Marcos? Um jogo mais fácil assim ou você esperava um jogo mais difícil também? Eu e o Gui a gente esperava. Esperava um equilíbrio. Mais equilibrado. O que você acha? Você esperava do jogo? Eu acho que o Santos ele já entrou de salto alto. Um pouco preocupado com tudo que aconteceu antes do jogo. Então, com o fato do jogo estar sendo disputado no campo do Palmeiras, a torcida é só do Palmeiras, está sem o seu jogador que tem se destacado mais na Copinha. Então, tudo isso somado a um gol praticamente no início, assim, de cara, né? Isso acabou... É aquela história do parecer a Alemanha, sabe? Foi 1, foi 2, foi 3. Parecia a Alemanha. E aí o Santos ficou sem poder de reação. Parece que ao final do primeiro tempo, que eu já não estava acompanhando mais, e no início do segundo também está optando por tentar perder o jogo na bola e ganhar na violência, o que também não é o caminho. Sim, sim. Mas agora eu acho que é inevitável, né? Quer dizer, desde os 3-0 já parecia, com 4-0 no segundo tempo, bem mais. Não tem mais como fazer nada. Marcos, essa camisa sua aí, Juventus, da Rua Javari, Moca, bairro queridíssimo em São Paulo, né? E o ano passado o Juventus conseguiu um título paulista, né? 1934, se eu não me engano.
a federação reconheceu o Juventus como campeão paulista, oficialmente como campeão paulista. Exatamente. É isso aí. O Juventus, agora além do campeonato da Taça de Prata de 83, que é a estrelinha cinza, agora também tem o Campeonato Paulista de 1934, disputado com a camisa do Fiorentino. Por isso, essa camisa comemorativa a esse título de 34, e que traz tanto o símbolo do Juventus mesmo, né, quanto o que disputou aquele campeonato específico, que foi o Fiorentino. O Juventus disputou como Fiorentino. E aí o pessoal está falando, mais 2 campeões paulistas, né? Eu estou aqui com a lista de campeões, eu já lembrava disso, né? Muitos anos nós tivemos 2 campeões paulistas, foi um ano só. Quer ver aqui, olha, 29, 28, 27, 26, de 26 para frente. Aqui acho que foi uma questão só de mudar o nome, não foi, Marcos? Porque o título já era reconhecido, é isso? Você sabe disso ou não? Porque... que havia o campeonato dos profissionais e o campeonato dos amadores. Isso. Esse campeonato foi o campeonato dos amadores. Certo. Que em tese ainda era o principal. O campeonato dos profissionais foi ganho pelo Palmeiras, né? Na pelo época Palmeiras. Palestra Itália. Isso. Então aqui, olha, em 35, a LPF, né, que era a Liga Paulista, né, de futebol, se não me engano, é isso, né? Porque tem dois LPF, 2 ligas, né? Uma de futebol e a segunda que era de futebol mesmo, escrito já em português. Então, em 36, nós tivemos a Portuguesa de Desportos pelo profissional e o Palmeiras, Palestra Itália, por essa liga. É a mesma de 34 que o Fiorentino, né, e o Juventus, então, foi reconhecido. Então, a gente teve vários anos com 2 campeões. Eram 2 ligas. Era o APEA, né? Deixa eu ver o que é a associação. Deixa eu ver o que é o APEA aqui. Associação Paulista de Esportes Atléticos, que foi de 13 a 36. A Liga Paulista de Futebol, em inglês, né? De 1902 a 1916. Depois a LAF, Liga dos Amadores de Futebol. Então foi essa aqui, na verdade, que eu acho que o Juventus ganhou agora. Depois a LPF 2, que era a Liga de Futebol, já escrito em português, de 35 a 40. E a partir de 41, a Federação Paulista. Esse título para trás, né, de 41, ele é hoje oficialmente pela Federação Paulista, né? Ele aparece como Federação Paulista de Futebol, como em 33 o Albion também. E é isso. Bacana, é um título merecido, né? É um time muito querido em São Paulo, né? O Juventus. Eu não sei como que está hoje, mas ele era o maior clube, não era? O clube em si, assim, maior número de associados, tinha uma coisa assim há pouco tempo atrás, né? Não sei te falar, viu? Ele era o maior clube ainda da cidade, mas certamente até século passado era um dos grandes clubes recreativos da capital. Muito bem, muito bem. Bom, agora chegou a hora, senhor Guilherme, senhor Marcos Vinícius. Agora vocês vão trabalhar de vez. Ih, meu Deus, começou o quadro. Claro, mas não, tá pensando o quê? Que é fácil. Vem aqui o quê? Só falar. Só que você não anunciou o que é, né? Vai ficar na surpresa aqui pra nós. Surpresa. Pode colocar a tela do computador aí, nós vamos fazer. Tá no topo, pelo visto? Tá no topo. Aí, muito bem. O que vai acontecer hoje? Vocês dois vão definir para nós aqui o clube, que é o clube mais favorito para ser campeão estadual. Sim, o Corinthians montou esse elenco, não, tá garantido. Campeonato Paulista é sacanagem, velho. Não. Cuiabá, não tem, sei lá, mas o último vai ficar por último. Primeiro a gente vai fazer por patamar aqui, né? Então, quais são os que, assim, teoricamente, menos são favoritos? A gente vai começar do menos para o mais. E nós pegamos aí os principais clubes dos campeonatos estaduais. Obviamente, a gente não consegue pegar todo mundo. Talvez tivesse mais, né? Talvez não, tem mais. Então, a gente está com Bragantino, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos no Paulista, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco no Rio de Janeiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro em Minas, Grêmio e Inter
no Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense e Curitiba no Paraná. Chapecoense Santa Catarina. O Bahia. Da Bahia, o Sport Pernambuco. No Ceará, o Ceará e o Fortaleza. E em Mato Grosso, o Cuiabá. Eu só estranhei porque você só colocou o Bahia do Campeonato Baiano e não colocou o Vitória. Porque só cabe 26, a gente precisava pôr mais time. Tá. E o Vitória caiu, se eu não me engano, né? Caiu, mas né, quando se trata de campeonato estadual, o gato vira leão. Mas vamos lá, aqui não cabia todo mundo. Vou colocar o Jair, velho, meu Deus. Marcos Vinícius, escolhe um aí pra gente colocar na plataforma de baixo aí. De menos favorito. Muito difícil essa escolha, porque a gente tem uma mistura de vários campeonatos, né? E que não estão relacionados uns com os outros. Mas vamos lá. Tentando aqui levar em consideração o campeonato estadual em si e os adversários desses times nos campeonatos estaduais, independente deles estarem aí ou não nessa nossa lista, eu começaria colocando no piso, aí, na prateleira mais embaixo, o Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo do Rio de Janeiro. Guilherme, concorda? Uhum. Guilherme concorda. Botafogo. Desculpa aí se tiver um botafoguense, o que é meio raro de se ver aqui assistindo o programa, mas o time de vocês está muito fraco. Lembrando que assim, isso aqui a gente está falando, né? 2017, se eu não me engano, o Corinthians foi considerado a 4ª força do Campeonato Paulista, a 20ª força do Brasileiro, ia ser rebaixado, foi lá e foi campeão. Então não significa que o time não possa ser campeão, a gente só está dando uma opinião de antes de campeonato. Assim, ano que vem, quem sabe, mas esse ano acho que ainda não. Pelo que a gente acho muito difícil o dono do Crystal Palace fazer um investimento no Botafogo a ponto de colocar ele como potência em menos de um ano, mas beleza. Difícil. Agora, Gui, você escolhe um aí. Vamos ver se o Marcos concorda, ele vai para baixo. Se não concordar, se der, eu Põe na tela. Muito bem. Põe na tela aí. Tá, o Botafogo já foi. A gente tem que fazer isso por campeonato estadual. Deixa eu ver se eu entendi bem, que eu não sei se eu consegui entender direito. Tá, é assim, por campeonato estadual, aí, né, assim, lá em São Paulo. De repente, o Palmeiras investiu muito, né? Não investiu muito. Tem um timaço já, pode ser campeão mundial, campeão da Libertadores. O Palmeiras então já vai ser campeão. O Cuiabá não tem ninguém que... Vamos escolher o Bragantino, por exemplo, a 5ª força, talvez, não sei. Que nem o Marcos, o Botafogo, para ele, dificilmente vai ser campeão. Então, quem dificilmente vai ser campeão estadual, vai para essa de baixo. Os que têm menos chance de ser campeão estadual vão aí para baixo. Eu acho que é difícil acontecer de ser campeão estadual, né? Não impossível, só que dado o histórico dos outros times... Eu acredito que dificilmente, assim, o Vasco vai conseguir levar o Carioca. Dificilmente. Muito bem. Marcos, concorda que o Vasco vai para baixo ou não? Eu concordo, sim. Estava aqui na minha lista também aí no piso, sobretudo porque o Flamengo... Não, esquece. O Carioca é do Flamengo, esquece. O Carioca é do Flamengo, não tem como. O Carioca é do Flamengo, não tem como, esquece. Esses dois, acho que sim. Beleza. Vamos ver agora. Marcos, fala. Indica mais um. Apesar dele estar sozinho aí no estado dele, eu acredito que não seja tão fácil para ele ganhar o campeonato estadual, que é a Chapecoense. Não porque não tenha condições, claro que tem, mas no estado tem outros times que também têm condições de ser campeão, então eu acho que ele tem um grau de dificuldade que alguns outros aí dentro do próprio estado. Foi uma campanha muito aquém do que a Chapecoense pode fazer, né? Assim, eu duro que eu sou obrigado a concordar, porque na minha opinião, quem eu acho que pode dar trabalho no Catarinense é o Figueira. Então, Chapecoense... Eu concordo. Já foi. Gui? Então... Desculpa aí os fãs do Ronalducho, mas na minha opinião o Campeonato Mineiro já é do Atlético, então o Cruzeiro. Marcos? Cruzeiro. O Cruzeiro, na minha pirâmide aqui, não estaria nessa base. Mas eu não acho que seja ruim colocá-lo aí, não.
porque o Atlético hoje é a principal força. O América tem um time muito bom. Vamos ver como é que vai ficar. O América Mineiro é melhor que o Cruzeiro hoje em dia. O América é melhor que o Cruzeiro. Né? Então, atualmente. Fica aí, pode ser colocado sim. Então vamos no Cruzeiro. Agora você, Marcos. Agora vai ser aquele palpite ou aquela sugestão para tumultuar. Porque nós estamos falando do campeonato estadual. E tem um time aí que ele é forte, tem chegado em muitas decisões, tem ganho o campeonato estadual. Mas se fizer o que tem feito nos últimos anos, ou um pouquinho parecido com o que tem feito, de colocar os juniores ou um time mais jovem para jogar, ele pode ter dificuldade para ganhar o campeonato, que é o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Por conta dele jogar com o Sub-23, né? Isso, e está se dedicando mais, que é uma característica recente do time. E esse ano vai estar de novo na Copa Libertadores, né? Então preparar esse time, o time principal, vamos dizer, para a Libertadores, ao invés de se dedicar ao estadual. Muito bem. Gui? O time principal. Vixe, agora eu fico na dúvida entre dois times aqui, cara. Não, o seu Atlético vai ou não? Então, é isso que eu quis dizer. Eu fico na dúvida se o meu palpite vai ser o Atlético ou vai ser outro. Se colocar o Atlético, tem espaço para mais um ainda? Tem mais um. Tá, São então 6, pode ser o Atlético Paranaense. Porque tinha outro que eu acho que merecia estar aí no piso aí também. Atlético Paranaense por conta do Sub-23. Agora você, Gui. Você indica um. Então, o pessoal vai me xingar por causa do Campeonato Paulista, mas na minha opinião, um time que ultimamente não tem feito assim um bom trabalho no Paulista, também por colocar muitos jogadores da base, e não que isso seja ruim, até porque no Brasileiro deu muito certo, com alguns principalmente que vem se destacado, chamando a atenção até nas seleções de base, né, nas categorias de base da seleção. Só que acontece que ano passado, por mais que seja grande, quase rebaixou no Paulista, né? Santos. Marcos Vinícius. Agora eu vou te dar trabalho contra o Júnior, porque eu não vou concordar com o Santos não, porque o Santos tem o Carille Show, que é um mestre em ganhar o Campeonato Paulista com time ruim. Então, 3 vezes, né? Eu acho que... Pois é. Assim, aquele time do Corinthians naquela época não era ruim não, tá? Aquele time do Corinthians não era ruim não. Nada. Mas não é certeza, claro, mas eu acho que o Santos, até porque Corinthians, Palmeiras, São Paulo vão ter outras preocupações também no início. Palmeiras já é campeão, está tendo o Mundial agora, então eu acho que o Santos tem um pouquinho mais de chance. Também não é muito não, mas para mim estaria no andar de cima. Então nesse eu não colocaria o Santos não. Qual que é Como é o último, eu já vou fazer a indicação de outro concorrente ao título paranaense, que é o Coritiba. Porque eu acho que ele também vai estar voltando, né, a se reestruturar. Então ele também não vai ter facilidades para chegar ao título paranaense, não. Muito bem. Agora sim, o cara já está apostando no Londrina. Santos e Curitiba. As duas questões que vocês colocaram são extremamente válidas, né? Extremamente válidas. Até porque o Atlético Paranaense, ele ganhou algumas vezes com o Sub-23, né? Sim. Ele ganhou algumas vezes com o Sub-23. O Sub-23 dele às vezes é melhor que os melhores do Curitiba. Então, assim, faz sentido. Mas eu acho que o Santos também, você tem razão em relação ao Carille. Agora sim, e em relação aos outros clubes, né? Mas o Corinthians teve isso ano passado também. Não tinha o Carille, mas era o único clube que não tinha nada para jogar, né? E tomou uma piaba do Palmeiras lá, e totalmente desnecessário. Um jogo jogando em casa é complicado, assim. O Carille faz a diferença realmente. O Carille faz a diferença. Tem uma estrutura de defesa muito forte. Mas eu acho que eu vou ficar nesse caso, por conta da dificuldade do campeonato, com o Santos.
Acho que eu vou ficar com o Santos. Ó, quando a gente está falando aqui, nós não estamos contrapondo nas pessoas, tá? É o clube mesmo que a gente acha e a gente está aqui, todos nós somos amigos, é uma tremenda brincadeira. Eu não estou a favor do Gui, nem a favor do Marcos, nem contra o Marcos, nem a favor do Gui, tá? É só o clube que a gente acha que vai. Bom, já foram 6, então agora o Marcos indica. Então eu começo falando do Coritiba, pelas mesmas razões que eu já colocaria na prateleira de baixo, né? No andar de baixo eu coloco nesse daí. Beleza. Gui? O duro que o Campeonato Paranense é um campeonato um pouco previsível, né? O Coritiba tá ruim, o Atlético Paranense tá meio assim com a cabeça querendo colocar o Sub-23 para focar na Libertadores, né? E óbvio, em outras competições, ainda mais porque tá sem o Nicão, que o Nicão foi pro São Paulo. Sim. Então, Coritiba. O Gui também concorda com o Coritiba vai para cá. Bom, tá batendo a hora da gente fazer um intervalo comercial aqui, né? Então vamos aí estar atentos aos nossos patrocinadores, as oportunidades que eles trazem para vocês. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos aí ao nosso intervalo comercial. Você já ouviu falar em lentes inquebráveis? Dá uma olhada. São feitas de um material chamado Trivex. Nós temos lentes à pronta entrega da marca Hightech. Eu parcelo para você em 10 vezes sem juros, no cartão de crédito. Equipamento de ponta, japonês, para cortar as lentes e montar o seu óculos na hora. Nós atendemos todo o estado de Mato Grosso. Nós temos estoque de lentes Hightech. O óculos chega certinho, bonitinho na sua casa, porque aqui é a casa das lentes. Pensou em lanche? Pensou Padilha Lanches. Entrega rápida, menor preço e uma enorme variedade de lanches. Nosso delivery é especializado para que seu lanche chegue até você quentinho. O atendimento do jeito que você gosta. Pode fazer seu pedido e retirar no balcão ou pelo delivery. Faça seu pedido pelo telefone WhatsApp 992800312. Padilha Lanches Delivery. Uma verdadeira delícia. Comer bem nunca foi tão fácil. Venha conhecer Restaurante Vitor Espetos. Comida saborosa, feita com amor e um ambiente acolhedor para você se sentir em casa. Venha fazer uma visita. Estamos funcionando também para almoço. Servimos refeição a quilo. Entregamos também pelo iFood. Restaurante Vitor Espetos. Sua fome pede o melhor espeto da cidade. Avenida Agrícola Paz de Barros, bairro Verdão. You know, any wish is possible. All it takes is a little courage to set it free. Oi, gente, passando para lembrar que dia 29 estreia o programa Jana Cristine na TV às 18 horas. Eu espero vocês com muitas novidades, quadros, dicas maravilhosas para as mulheres aqui de Mato Grosso. Então, espero você na estreia do programa Jana Cristine na TV, dia 29 às 18 horas comigo. Você tem muitos motivos para escolher o Colégio São Mateus. Aqui eles vão preparar o seu filho para o futuro.
Além de uma estrutura incrível, eles contam também com a melhor equipe de professores. Novo método de ensino, com a sala invertida. Seu filho protagonista. Formação literária e cultural de primeira linha. Do berçário ao ensino médio. Seu diferencial é a parceria com a família. Vem pro Colégio São Mateus! Promo mais esperada. Liquida Verão Anjos Colchões e Sofás da Avenida Tancredo Neves. Toda loja com até 40% de desconto para você deixar sua casa ainda mais charmosa e aconchegante. Para o quarto, colchões, cabeceiras, travesseiros, roupas de cama. Para a sala, sofás, poltronas, tapetes, decorações. Porque a sua casa precisa oferecer o melhor para sua família. Vem pro Liquida da Anjos Colchões e Sofás na Avenida Tancredo Neves 160, Pico do Amor, em Cuiabá. Nada melhor do que conectar com o mar. E o Connect Me? Isso é o vento ou o ronco do motor! Que? Mal! A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Estamos de volta. Bola e Amigos Game Show de hoje, 25 de janeiro de 2022. Está acabando o jogo lá em São Paulo, hein? Palmeiras e Santos. 4x0, 4x0, né, Gui? 4x0, 43 do segundo tempo neste momento. Tava olhando aqui. Quem está com a gente? A Ana Maria, que faz parte do nosso elenco do Bolão de Cristal. Tá para voltar já lá em abril, hein? Tem mais Brasileirão. Volta o Brasileirão. E nós vamos voltar com o Bolão de Cristal. Metal Luster lá, tá no Japão ainda, né, Gui? Tá. Muito bem. Boa noite, porque ó, lá, se aqui são 10h50, lá são 11h50 da noite, hein? Se as minhas contas não estão matemática avançada, se eu não estou equivocado. Ó, o João Geraldo Remiro também está acompanhando a gente. Grande abraço, é o famoso João Geraldo. Sabe, tem uma música que o Cazuza fez em homenagem a ele, sabia? João Geraldo. É João Geraldo, jogado aos seus pés. Estamos fazendo nada mesmo, falar besteira aqui. Quem está aqui depois do linguiça, não duvido mais nada. Rosenil Luiz, um grande abraço, Rosenil. A Rosimeire Dias também, que sempre acompanha a gente. O Carlos Alberto Modesto, Cecílio Gonçalves e a Jaqueline Dias também. Tem mais gente aqui, a Alessandra e Ana Maria Gevaera. Muito bem, um abraço a todos vocês. Com a gente aqui o Gui e o Marcos Vinícius. Vamos continuar. E o nosso tá no topo. Bom, eles colocaram lá na base da pirâmide, é o favorito dos estaduais, então quem tem menos condição de ser campeão, na opinião deles, estadual esse ano, Botafogo, Vasco, Chapecoense, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Santos na base da pirâmide. E já começamos o segundo andar, o segundo pavimento, né, com o Coritiba. Coritiba foi o Marcos que escolheu primeiro, o Gui concordou. Agora, Gui, só vez de indicar aí o clube que tem menos condição dentre esses daí agora para ser campeão estadual. Vamos lá, né? Tudo bem que fez algumas contratações, mas a desconfiança aqui ainda é grande, né? Ainda mais porque é um time que está em processo de reformulação de elenco, diga-se de passagem. Mas comparado com os outros times que tem dentro do seu estado e a campanha dos outros times também, a questão de nível de entrosamento, elenco, essas coisas, eu diria que desses 4 que sobraram aqui, né, nesse campeonato específico, São Paulo. Você colocaria o São Paulo aí nesse pavimento? Exatamente. Marcos Vinícius. O Gui indicou o São Paulo. Eu acho que ele está multado. Não, voltou. Eu acredito
talvez o São Paulo pudesse até estar um pouquinho para cima, mas não vejo como sendo impossível estar aí não, embora eu acredito que o São Paulo tem uma chance boa até de ser campeão, ou bicampeão na verdade, né? Pelos outros times estarem mais preocupados com outros campeonatos, mas eu acho que cabe aí, cabe. Então, São Paulo vem para cá, para o segundo pavimento da pirâmide. Marcos, sua vez de indicar agora. Pela dificuldade dentro do próprio campeonato estadual, que tem outros times fortes também, eu colocaria o Sport Recife. Sport Recife, que é um campeonato difícil para o campeonato pernambucano, né? Sempre é um campeonato difícil. Eu sou obrigado a concordar, assim, né? Não sendo clubista, é claro, Santa Cruz, mas o Sport não é uma potência em Pernambuco assim, não. Então eu sou obrigado a concordar. Então vamos lá. O Marcos Vinícius indicou o Sport, o Gui concordou, tá lá no segundo pavimento. Agora é a vez do Gui. Aí é meio complicado. Olha, desculpa aí o pessoal aí, né? Mas, como eu disse, nesse estadual já tem um time que, na minha opinião, ninguém tira a taça dele. Então, desculpa aí os torcedores tricolores cariocas, mas o Fluminense. Fluminense. Marcos Vinícius. Esquece, o carioca é do Flamengo, esquece. Também acredito que o Fluminense possa estar aí. Embora pela dinâmica do Campeonato Carioca, o momento em que ele vai chegando à sua fase final, que é a que vale mesmo, a gente já vai estar perto ou já começar da Libertadores, isso pode trazer alguma repercussão. Eu não cheguei a analisar calendário, a gente vai ter coisa importante, que é o ano de Copa do Mundo, e essas convocações para as eliminatórias, isso pode desfalcar alguns times. Desde agora, né? Então, entre desfalcar em na data de Libertadores não vai ter jogo, mas eventualmente pode coincidir com algum. Eu não vi se vai coincidir não, mas pode coincidir. Mas acho que o Fluminense pode estar aí, sim. Concordância, o Fluminense vem para o segundo pavimento. Agora, sua vez, Marcos. Quem você indica para o segundo pavimento? É o último agora do segundo pavimento. Agora que são elas, hein? Quem que estaria aí? Vai afunilando, né? Por entender que ainda não é efetivamente uma força, embora tenha se mostrado cada vez mais forte, retomando um passado de brilhareco, de glórias, porque foi num período muito específico, né? No início dos anos 90, eu colocaria o Bragantino aí, o Red Bull Bragantino. Muito bem. Agora você mexeu com os brios do Guilherme, porque o São Paulo ainda até concorda. Vamos ver o Bragantino, né? Porque o Gui chega a ponto de quase ele ser mais Bragantino que São Paulo. Tô brincando, ele é mais São Paulo que Bragantino. Mas Gui, e aí? Marcos indicou o Bragantino. Bota a tela aí pra ver se realmente é isso tudo aí que ele tá falando. Eu não colocaria o Bragantino nesse pavimento, não. Eu colocaria no de cima. Eu acho que quem tá meio que assim, sem chance, não diria sem chance, dá pra bater de frente numa final, mas eu acho que não ganha. Até porque tá justamente do lado do time que, na minha opinião, é favorito para ganhar, o Cearense. Então, senhor Ceará, vovozão, eu acho que não tem muita chance, não. Eu acho que Bom, agora os dois, né? Há um entrave aqui de pensamento, sobra para eu, né? Eu tenho que decidir, só para mim, né? Eu que tenho que decidir. Então, pela dificuldade do campeonato, eu vou no Bragantino dessa vez. Pela dificuldade do Campeonato Paulista. Ele tem 4 times muito fortes contra ele, que ele também é um time muito forte. O Bragantino vai se fortalecer cada vez mais. Talvez fosse campeão em vários estaduais que ele disputasse, talvez ele fosse campeão, né? Mas está no Campeonato Paulista. E aí é um pepino muito grande. Já ganhou uma vez, ele ganhou, na verdade, o Campeonato Paulista, né, assim, na época mais difícil de ganhar, em 1990, com outras forças, né? Era muito, o Luxemburgo era um time
muito mais fraco, entre aspas, assim, de menos expressão, não mais fraco, mas de menos expressão do que o Bragantino é hoje. Mas o futebol paulista se fortaleceu demais. Assim como o Claudinho jogava na seleção sendo do Bragantino, o Bragantino também revelou um cara que assim, não só jogou pela seleção, como também é icon no FIFA, né? E depois desse campeonato paulista e da campanha que o Bragantino fez no Brasileiro daquele ano, acabou saindo pela Corunha, que é o Mauro Silva, consequentemente jogou a Copa de 94. É só pela dificuldade mesmo. Aqui não é dizendo que o Bragantino é pior do que os times que vão estar acima. Tá? Não é isso, até porque o Bragantino vai ter que focar um pouquinho na Libertadores também, né? Também, então. Então é um time que, pela dificuldade, só pelos adversários que ele tem, eu creio que ele se encaixe bem aqui. Entre ele e você falou Ceará, né, Gui? Ceará. Poderia ser um ou outro, não tem problema não, mas eu acho que pela dificuldade... É que assim, cearense pra mim já é do Fortaleza, velho. Ficaria com o Bragantino. Marcos que indicou agora, né? Então agora é o Gui. É isso? Sim. Isso. Vai lá, Gui. No topo de cima ali, né? Vamos para o terceiro pavimento. A gente tem do pavimento de baixo. Mantenho. Santos, só um pouquinho, se eu passar aqui. Santos, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Chapecoense, Vasco e Botafogo. Depois, no outro patamar, Coritiba, São Paulo, Sport, Fluminense e Bragantino. Isso, vamos para o terceiro pavimento. Mantenho o que eu falei na última. Ceará? Uhum. Ceará. Indicação do Guilherme Ceará. Marcos Vinícius. Ceará, eu acho que está bem colocado nesse patamar. E até porque o cearense deve ficar entre um dos dois, né? Entre o Ceará e Fortaleza. Sim. Então eles têm chances iguais. Então eu concordo com o voto do Guilherme e já voto na sequência colocando Fortaleza. Não, tem gente que fala... Você põe Fortaleza também, por conta da disputa também entre os dois. Até porque tem gente que fala, mas o Fortaleza vai estar na Libertadores. Só que acontece que o Fortaleza, mesmo botando time reserva, dá pra bater de frente com o Ceará tranquilo. E aí, Gui, o Marcos colocou o Fortaleza agora. O Fortaleza nesse terceiro pavimento, Ceará? Pode ir? Vai. É aquela coisa, são duas forças, né? Então, não, assim, o campeonato eu boto no terceiro pavimento porque ele não é tão favoritaço assim no campeonato dele. Tem time que, pra mim, fica isolado. Né? Sim, sim. Então, Fortaleza aí no terceiro pavimento. Faltam dois para vocês escolherem aí. Tá o Ceará e tá o Fortaleza. Espera aí que eu já perdi quem... O Marcos indicou Fortaleza, né? Foi. Então, agora você, Gui. Deixa eu ver quem ficaria nesse terceiro pavimento. Bom, temos poucos times sobrando, então eu acho que eu colocaria o mais fraco desses aí sobrando no que tem no campeonato deles, até porque eu não tô falando que vai ficar entre esses dois que estão não, tá? Pode ser que a gente tenha uma zebra nesse campeonato gaúcho aí, mas já que a gente só tem dois representantes, o mais fraco que é o Grêmio. Gui indica o Grêmio. Marcos. Eu também estou de acordo com o Grêmio aí. Muita gente tem falado para ficar de olho com... Tudo bem, quase rebaixou no Brasileiro. Só que assim, acontece que o Juventude no Campeonato Gaúcho não é de se jogar fora também. Sim, sim. Tanto é que quase foi parar quase foi longe. Tem uma questão interessante, acho que a gente já comentou aqui, se não me falha a memória. Em relação aqui ao Campeonato Gaúcho, né, o Inter e o Grêmio, se o Grêmio vence o clássico, o Inter ganhou. Se o Grêmio, se o Grêmio tivesse ganho do Inter, óbvio que as coisas mudam, mas assim, vamos pegar só essa variável, mudando essa variável, quem estaria rebaixado era o Inter e não o Grêmio. É uma coisa absurda. É doido isso. O campeonato ficou muito, muito disputado, esse brasileiro lá na parte de baixo. Então agora foi... Eu fui falar que eu perdi. Quem indicou o Grêmio foi o Marcos, né? Fui eu. Foi o Gui. Então agora, Marcos. Mais um momento que agora vai literalmente afunilando e fica difícil. Mas eu colocaria o Bahia. Bahia. Por conta da disputa com o Vitória, que por mais que tenha caído, também é sempre uma disputa lá no estado, né? Sim. É uma disputa no estádio. Tem times do interior que são bons.
O Bahia não terminou muito bem o Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver como é que vem para esse 22. Em razão disso, eu colocaria o Bahia nesse terceiro nível. Muito bom. Gui, Marcos. Também. Bahia. Vai, Bahia? Vai, Bahia. Ó, o negócio tá ficando apertado aqui agora, hein? Tá certo. Agora, Gui, sua vez. Vamos lá. Bota a imagem de novo, fazendo um favor. Ah, tá. Ainda tem o terceiro de cima para baixo. Eita, nós. Vamos para agora tá ficando difícil. Tá ficando difícil escolher um favorito para ficar ali no topo, né? Acho que é melhor se eu já separar o que ficaria no topo, na minha opinião, para, né, já deixar ele de fora. Esse é suspense para o povo saber. O povo quer saber o último, né? O povo não quer saber quem está no meio. Tem que segurar aqui. Segurar a audiência, meu. Eu disse que eu vou separar, mas eu não disse que eu vou falar. Ah, entendi. Muito bem. Eu disse que eu vou separar, mas eu vou separar aqui, ó. Dentro da cachola. Exato, mano. Muito bom, muito bom. Enfim. Quem eu acho que vai ser a hegemonia, já vou deixar aqui separado. E como eu disse, não desconfiaria nada, não me surpreenderia nada se esse time que eu vou botar aí não fosse campeão. Inter. Internacional. Eu não ficaria surpreso se nem Grêmio nem Inter ganhasse o Gaúcho, não. Sim. Se desse o Juventude, pra mim seria de boa. Não tá, a coisa lá não tá simples, não. Tá feia. E aí, Marcos? Até porque eu particularmente considero o Juventude como uma terceira força e sim, pode ganhar o Campeonato Gaúcho fácil. Eu acho que o Inter aí tá bem colocado, sobretudo se comparado com os outros times que sobraram. Então o Inter fica aí. Né? Muito Por bem. isso que eu... Também concordo. Sua vez, Marcos. Eu colocaria o Corinthians nesse quarto piso. No quarto piso, né? Eu colocaria o Corinthians, porque eu acredito que ele nem é o favorito dentro do que a gente tem hoje no estado, então ele teria essa dificuldade um pouco maior. Eu colocaria o Corinthians nesse quarto patamar. Ok, Guilherme. Concorda? Uhum. Guilherme também concorda com o Corinthians, óbvio. Muito por isso, o campeonato é um campeonato difícil, né? O Campeonato Paulista tem um equilíbrio muito grande, então, até pela proporção, é difícil ganhar, a gente nunca sabe. Como eu estava comentando, tem ano que foi a quarta força, ano passado talvez dissesse que o São Paulo fosse ser campeão, que o time do Palmeiras vinha, né, de título da Copa do Brasil, vinha de título da Libertadores, que foi no mesmo ano, né? Foi no começo de 2021, pela temporada 2020. Então, mas também vinha o cansaço, tinha uma série de coisas. Tá meio óbvio o time que eu vou botar para fechar esse pavilhão. Mas na hora, né? que precisou, eu estava comentando, o Palmeiras foi lá e enfiou 2 no Corinthians, né? Plena arena, né? O Química Arena. Que eu costumo dizer que quando era original, estava bom. Depois que passou a ser genérico, meu Deus, começou a comprar. Brincadeira. Mas o time voltou, hein? O Coringão voltou. Quando a torcida voltou para o estádio, as coisas mudaram. Que a Neoquímica Arena o nome foi dado quando não tinha torcida em campo. Quando a torcida voltou, o estádio voltou a ficar forte. Aí o medicamento estava genérico, não estava fazendo efeito. Agora começou a fazer efeito de novo. Os genéricos são fortes. Eu uso muito genérico. Porque é tão bom quanto e mais barato. Foi só uma brincadeira. Marcos colocou Corinthians, o Guilherme concordou. Guilherme agora. Quem começou bem. Só que aí que tá. Começou bem, mas não tava jogando campeonato nenhum. Tem Libertadores, tem Mundial pra jogar. Fora de jogador que pode parar na seleção. Palmeiras. Tem Copinha agora. Não, mas Copinha não é dos profissionais, não. Não é. 4-0 a gente esquece. Agora a gente vai começar a tirar o valor, Gui? Só porque eles ganharam? Que até então a gente zoava, né? Mas não é profissional. Tá bom. Não é. Não é. São Paulo tem 3. Tem 3, é bom. Eu fico feliz quando o Corinthians ganha. Aliás, muito feliz. Acho que é um campeonato importante.
Marcos Vinícius, Guilherme indicou Palmeiras. Palmeiras, eu também concordo com o Palmeiras aí. Olha o celular. Vamos colocar o Palmeiras aqui. Então vamos lá, tá chegando ao fim, ó. Base da pirâmide: Botafogo, Vasco, Chapecoense, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Santos. Segundo pavimento: Curitiba, São Paulo, Sport Recife, Fluminense e Bragantino. Terceiro piso: Ceará, Fortaleza, Grêmio e Bahia. Ah, olha lá, hein? O quarto pavimento: Internacional de Porto Alegre, Corinthians e Palmeiras. Ah, estamos chegando aqui, ó. Ponto crucial do nosso Tá no Topo. Quem será que estará no topo? Quem indicou o Palmeiras foi o Guilherme, né? Eu mesmo. Agora, Marcos Vinícius indica o penúltimo pavimento. Quem está quase no topo. Eu acho que esses 3 que sobraram, eles estejam, cada um no seu estado, muito semelhantes. Mas eu acho que um deles está acima dos outros 2. Então eu vou começar falando, claro, desses 2 que eu acredito que são favoritos dentro do estado, mas que vão ter um pouco mais de dificuldade. E aí eu acredito que um time que vai ter um pouquinho mais de dificuldade é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Filha da mãe, eu ia falar a mesma coisa. Eu acredito que seja o favorito. Sim, sim. É que aqui agora já não tem mais por onde escapar, né? Você vai com ele, Gui? Eu ia falar a mesma coisa com o mesmo argumento, velho. Muito bem. Vocês estão muito afinados, eu acho. Sim. Foi pouca divergência, né? Então, Atlético Mineiro. Mas agora eu acho que vai dar divergência, hein? Meu Deus. Vamos ver. Gui, Flamengo ou Cuiabá no segundo pavimento? No penúltimo pavimento, né? Então, desculpa aí quem estiver assistindo. Desculpa aí minha grande dupla de treino. Mas eu vou ter que botar seu time no segundo pavimento. Até porque, por mais que eu já tenha falado, o estadual é desse time, mas não é tão hegemônico igual o time que, na minha opinião, está no topo. Até porque é o único time do estado que está na Série A e merece estar no topo por tal, não só por conta disso, mas pela campanha que eu acredito que ele possa fazer no estadual. Então, seu time vai parar no segundo pavimento, que é o Flamengo. Flamengo, indicação do Gui Caires, o Flamengo. Marcos Vinícius. Eu não só concordo com o Flamengo no segundo nível, como com o Cuiabá no primeiro. Olha que é espetacular isso. Não, espetacular, mas é isso que o Guilherme falou mesmo. E tem uma questão bastante importante, que é o Cuiabá, pelo menos em termos de nomes, se reforçou em relação ao time do ano passado. É um time que já está acostumado, manteve uma base a jogar junto. E querendo ou não, agora já vai para o segundo ano com receita de time de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Tem mais um detalhe. Isso, quando é comparado, como o Guilherme mencionou, com outros times que não possuem torcidas maiores, que poderiam compensar isso de alguma forma, e que não possuem esse investimento e essa experiência, eu acredito que se o Cuiabá jogar para valer o Campeonato Mato-Grossense, mas não tem a menor dúvida que vai ser campeão. Muito bem, muito bem. Exatamente. Gui. Não, e tem mais uma coisa, o Cuiabá realmente precisava ser reforçado da forma como vem se reforçando. Na verdade, acho que até um pouquinho melhor, né? Porque vai jogar Sul-Americana esse ano. Então tem mais... são 5 campeonatos, né? O Cuiabá vai jogar Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Verde, Brasileirão e o estadual. São 5 campeonatos. E vai mandar a base para jogar FMF, né? E um campeonato em um ano que o calendário vai terminar, se não me engano, em novembro, né? Por conta da Copa do Mundo. Sim. O calendário termina mais cedo. Então fica o Cuiabá tá no topo. Tá no topo. Os invejosos vão dizer que a gente fez isso tudo para colocar o Cuiabá no topo.
né? Porque realmente... Não, mas não tinha, é fato. mas tinha como não colocar? Não Fala um time do Mato Grosso que pode bater de frente com o Cuiabá. Tô brincando, vamos falar sério. Eu não sei. Porque assim, o desnível é muito grande. Por tudo isso que vocês colocaram. Experiência, um está na Série A, o time mais próximo a nível nacional está na Série D, né? Então assim, não tem nenhum time mais de Mato Grosso na Série C, não tem nenhum na Série B, e os outros todos, CA, B. Então assim, o desnível aqui em Mato Grosso é muito grande, mas é um desnível bacana, gente. É um desnível bacana porque é um desnível que não existia até pouco tempo atrás. Nós não tínhamos time na Série B, quer dizer, tivemos, a década passada foi boa, na verdade. Tivemos 2013, o Luverdense. Né? Luverdense. E ganhou do Corinthians na Copa do Brasil, inclusive. Ganhou do Corinthians, lá em Lucas do Rio Verde. Depois perdeu com gol do Pato de falta, lá que o Pato nunca mais fez gol de falta na vida, fez um gol lá contra o Não, no Orlando City ele fez recentemente. Ah, então. Mas aqui no Corinthians ele só fez aquele gol lá e, sei lá, contra o Rogério Ceni. No Orlando City ele é batedor de falta. Mas, então o Luverdense jogou um tempo. E o Cuiabá era B e C, né? Porque ficava o Luverdense na Série B e o Cuiabá na Série C. Aí o Cuiabá subiu, o Luverdense caiu, depois o Cuiabá subiu e o Luverdense foi despencando e nem a Série dele disputa mais, por falta de estrutura. Quem está na Série D do Mato Grossense é o único, quer dizer, dos times do Mato Grosso que estão na Série D do Brasileiro é a União e tem mais algum? Tem. Ou só a União? Nós passamos, agora me falhou a memória, que acho que o Ação tá, né? A Ação foi terceiro lugar, que o Operário foi segundo, a Ação foi terceiro, se eu não me engano, a Ação tá. Eu até falei que semana passada, mas agora são 3 times. Ah, não, a gente falou da Copa do Brasil. Série D eu falei lá no primeiro programa, agora não me recordo. Mas é isso aí, então o Cuiabá realmente... Agora, a gente tá falando aqui, né? A responsabilidade pro time do Cuiabá, hein? Porque se perder esse campeonato... nunca foi tão díspare assim. Nunca foi tão díspare. Então, eu acredito que, eu diria assim, quase que certeza que o Cuiabá será o campeão. Então, realmente, tá no topo. Vamos fazer uma analogia melhor. O Cuiabá está para o Mato Grossense da mesma forma que o Red Bull Salzburg está para o campeonato austríaco. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos. Briguem pela prata porque o ouro já está em dono. Já está lá, não tem chance. Não tem. E os outros campeonatos sempre tem mais disputa. O que a gente torce é que isso venha a melhorar com o tempo aqui em Mato Grosso, né? Que os outros times comecem a subir. Já pensou se um desses sobe para a Série C? A Série C já é uma série mais parruda, né? Então, assim, a terceira divisão esse ano está interessante. E houve até uma discussão, a gente tratou isso aqui nos primeiros programas, na Série C, de voltar, de passar a ser pontos corridos ou não, mas já tem uma discussão de ter um investimento maior de televisão. Não, porque o futebol brasileiro tem crescido em termos de clubes, assim, os clubes como o Náutico, o CSA, né, lá, o Juventude que você falou, que está hoje na Série A, mas que teve na Série C, o Santa Cruz que cai, sobe, vem e volta, chega na Série A, o Santa Cruz vai fazendo um movimento, né, B, C, A, B, C, D, depois ele vem, ele sobe de novo. Mas tem muito clube no Brasil, é muito difícil você se manter com campeonatos em que 4 sobem, 4 descem, é muito complicado. Então, beleza, aí, ó, vamos ver. Só para a gente finalizar aqui, passar geral quem está no topo. Na base, Botafogo, Vasco, Chapecoense, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Santos. Segundo pavimento, Coritiba, São Paulo, Sport, Fluminense, Bragantino. Terceiro piso, Ceará, Fortaleza, Grêmio e Bahia. Quarto piso, Inter, Corinthians, Palmeiras. Penúltimo piso, e já lá no top 3, Atlético Mineiro e Flamengo. E o time considerado que tem a condição assim, de probabilidade de ser campeão do seu estado, o Cuiabá. Lembra que aqui a gente não está falando qual é o melhor time, né? Ficou claro isso. É o time que mais tem condição de ser campeão estadual. Então a força do campeonato também vai interferir bastante aqui. Muito bem. Finalizamos o Tá no Topo de hoje. Joia! Ó, falando aqui agora dos novos programas que a gente vai ter esse ano, né? Na Boca da Galera. Ai. Que como é que é isso aí? Já vai contando a sinopse de cada um. Daqui a pouquinho nós vamos falando. Nós vamos ter a Copa Hardcore de FIFA para PC, né? Que a gente está estruturando desde o ano passado. Com
O que vai ter de diferente? Com uniformes criados pelo Guilherme. Lembra ano passado o Guilherme trazia os uniformes aqui pra gente? Que esse ano tem a história assim, sabe? Que o Brasil começa depois do Carnaval. É mais ou menos por aí. Vai começar em fevereiro, mas se prepara que... Não, mas se prepara que tem essa história. O Brasil começa só depois do Carnaval, mas Carnaval é fevereiro e tal. Só que antes do Carnaval mesmo, vulgo semana que vem, vamos ter uma chuva de uniforme meu aqui no programa. Muito bem. Marcos, você acompanhou a Copa Africana de Seleções? Eu vi alguns jogos, vi alguns lances, alguns inusitados, mas tenho acompanhado mais por notícias do que conseguido assistir aos jogos, né? Propriamente dito. Eu observei, eu não sei se você tem essa informação, porque eu não vi a África do Sul. Parece que ela não disputou o campeonato, né? Você chegou a ver isso? Não são todos que se classificam para essa fase final da Copa das Nações. E são 24 seleções, né? São 24 seleções. Agora nós estamos nas quartas de final. É isso? Alguns jogos já foram disputados. Isso. Hoje tem mais 2 e amanhã mais 2. Isso. Camarões... que é o país sede, está na semifinal, está nas quartas. Nas quartas. Joga contra a Gâmbia. Vai jogar contra a Gâmbia. Que também o jogo de Camarões contra Comores foi repleto de peculiaridades boas e ruins. Conta para nós aí. Houve mortes antes do jogo, que a torcida tentou assistir ao jogo e tinha limitação por causa da Covid, e alguns não conseguiram entrar e 8 pessoas morreram, pisoteadas algumas, então muito triste mais um isso. episódio triste. A gente fala de organização, de campeonatos, né? Eu achei uma notícia interessante que o Camarões pode jogar com 80% da lotação do estádio, os outros jogos são com 60%, quer dizer... Torcedores de Camarões pegam menos Covid do que dos outros países da África, né? Quer dizer, não tem lógica, faz distinção. O vírus pensa assim, né? O vírus pensa assim. Sem contar o benefício esportivo. Sim. O vírus pensa, é de Camarões, eu não vou atacar, não vou. É que nem aqui. Eu tô para falar isso faz 4 programas. Tô para falar isso aqui, porque assim, e acabei que não falei. Pelo amor dos meus filhinhos, como diria Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhinhos. Nós terminamos o ano aqui com limitação na Arena Pantanal de 75% do estádio de ocupação. Aí os seres iluminados, que eu não sei se é da diretoria do Cuiabá, se é do Estado, da Secretaria de Esportes, quem comanda lá o estádio, quem cuida do estádio, que fecham o setor. Valha-me Deus. Quando você fecha um setor que corresponde aí a 20% do estádio, você está tuchando todo mundo. É como se você deixasse o estádio cheio. Eu vou explicar um negócio que assim, sabe que a gente precisa desenhar? Que a limitação é que é para ter distanciamento. Precisa desenhar isso ou não? Acho que não, né? Está cansado já isso é cansativo. Então não adianta você limitar a 75% do estádio e fechar um setor. Aí depois vai fazer piada de português, né? O português é burro. Tenha dó, gente. Tenha dó. Um pouquinho mais de respeito com a população. Ainda bem que você falou de piada de português, porque no estádio da Luz do Benfica eles estão fazendo uma coisa assim, né, de limitação, só que tem um porém. Eles não fecham o setor, eles botam X nas cadeiras para não sentar. Isso, porque só tem um sentido de você limitar, que é o distanciamento. Né? Se você não faz isso, então... É o que o Marcos está fazendo. Aí lá, o cara, ele é do país lá de Camarões, ele não tem problema, pode juntar lá. Né? Os outros não. Então, assim, o vírus ele conhece. Mas isso vem de longe, né? O pessoal acha que à noite não precisa sair. Então o vírus ele sabe, de noite ele não ataca. Aliás, eu nunca vi De noite é quando ele mais ataca. Eu nunca vi tanta besteira quanto foi feita nessa pandemia aqui. Pelo amor de Deus. Né? Tá bom. Mas deixa eu só falar uma coisinha desse jogo de Camarões
também não é que ela foi boa, mas ela também traz essas particularidades. Comores, na sua primeira participação, teve um resultado sensacional na fase de grupos, que ganhou de Gana, uma seleção tradicional no campeonato, né, na Copa Africana. Só que chegou para jogar com Camarões com 12 casos de Covid. Dentre esses 12, 2 goleiros. Nossa! E o terceiro goleiro estava lesionado. Então Comores não tinha goleiro de ofício para jogar contra o dono da casa. Nossa! E uma seleção tradicionalíssima como a de Camarões. Sim. Colocou o lateral esquerdo no gol. E o jogo terminou só 2-1. Foi 2-1. Camarões. 2-1 para Camarões. Com um detalhe, com 7 minutos do primeiro tempo, Comores já tinha um jogador expulso. Meu Deus. Então veja como o jogo foi todo sui generis aí, né? Todo diferentão. Mas Camarões passou. Agora joga contra, tô vendo aqui, contra a Gâmbia. A outra quarta de final é Burkina Faso e Tunísia. Agora à tarde tem um jogo bacana, Senegal e Cabo Verde. Nada contra Sadio Mané, jogador do Liverpool, senegalês, mas torcerei para Cabo Verde, porque é um país lusófono, é um dos países africanos que fala a língua portuguesa. Muito então, bem. Torcerei para Cabo Verde. Quem dera se Senegal fosse só Sadio Mané, né? Tá bom. Não, é o principal estrela, né? Tá bom. E só para falar disso também, fechando rapidinho isso, foram sorteadas as eliminatórias africanas, a fase final das eliminatórias africanas, e um jogador do Liverpool, uma estrela do Liverpool, ficará fora da Copa, porque pelo sorteio, Egito enfrentará Senegal e só um dos dois, quem ganhar tem Copa, tem vaga segurada na Copa. Eu acho que o Senegal passa. Eu acho que dá Senegal contra o Egito, por mais que o Egito tenha o Salah, mas Senegal tem nomes que estão em grande atividade. Koulibaly, zagueiro do Napoli, Mendy, que tá pegando até pensamento no gol do Chelsea, Sadio Mané, como você já disse, Kouyaté do West Ham. Posso passar aqui a manhã inteira falando, mas acho que esses 4 que já tá de bom tamanho. A Copa vai deixando gente boa de fora, né? Tanto é que Itália e Portugal vão se enfrentar. A gente pode ficar sem o Donnarumma ou sem o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. Podem se enfrentar, né? Quanto que vai ser? Vocês têm a data? Não, Itália e Portugal não é que podem se enfrentar. Vão se enfrentar. O perdedor vaza, não vai para a Copa. Mas se os dois perderem, porque eles têm que jogar antes. Eles podem perder e não se enfrentar. Já foi esse jogo, não? Itália e Portugal vão se enfrentar de qualquer jeito. Não, senhor Guilherme. Itália joga com uma outra seleção e Portugal também. Eles podem perder esse jogo. É que os dois vencedores desses jogos vão se enfrentar. Então pode ser que eles joguem. Certeza? Certeza absoluta. Antigamente a repescagem era desse jeito. Você já jogava junto, né? Eles estão numa chave com 4 seleções. E caíram cada um numa subchave, vamos dizer assim. Ah, tá. Aí quem ganhar desses 2 jogos, joga. Os 2 que ganharem jogam o jogo final lá. Aí, por isso que só um pode. Itália e Portugal, só um, decididamente, vai para a Copa. Pode ser um. Essa parte eu não estava sabendo. Rapidinho aqui, que a gente já tem um tempinho, para a gente falar da Sul-Americana, da nossa eliminatória aqui. O Brasil já está classificado, tranquilamente. O que nós temos? A Argentina tem 29 pontos. Em Equador, Colômbia... Peru indo para a repescagem. Equador tem 23, né, com 4 pontos. Agora, gente, olha isso aqui, ó. Colômbia, Peru, Chile, Uruguai e Bolívia. O Paraguai está com 13 pontos, ainda está 4, né? De qualquer forma, quem vocês acham que... Eu não vou considerar que o Equador já esteja, mas... Colômbia, Peru, Chile, Uruguai e Bolívia. Quem pega uma vaga, Gui? Uruguai. Você acha que o Uruguai vai? Uhum. Com 16 pontos. Marcos Vinícius. Eu acredito que a Colômbia se segura aí, viu? Colômbia, você acha que vai? Eu acredito que vai. Não, eu falei. Mas também é muito aberto isso, né? Tá muito aberto, né? Tudo empatado aqui, né? Até o Paraguai tem chance. Eu só tirei porque eu de ter 13, tá com 4. Mas assim, mesmo assim tá com 4 pontos de diferença só. Nós estamos são 14 jogos, o total são 18, eu acho que vai né? ser assim, como é que eu posso dizer? Tem 12 em disputa.
Aí vem a Copa de 2022 e mais uma vez, Venezuela vai ser a única seleção sul-americana que nunca jogará uma Copa. Quer dizer que nunca jogou, né? Quem sabe 2026 está aí. Já ganhou até do Brasil, ela nunca tinha ganho do Brasil. Conseguiu ganhar. E a quinta seleção que vai para a repescagem, quem que vocês acham? Então, eu tinha falado o Uruguai, tipo, dos que estão de fora, né? Porque sim, tirando o Equador. Lá de cima, dificilmente alguém tira a Colômbia, a Argentina. Uruguai, você acha? Mas indo para a repescagem, eu acho que... pode ser que o Uruguai fique aí em quinto mesmo, né? E você, Marcos? Pela tradição, ainda eu colocaria o Uruguai. Colocaria o Uruguai também. O Chile não foi para a última Copa, está com uma seleção envelhecida e bastante confusa, vamos dizer assim. Não achou uma nova identidade. E os outros times, eles patinam muito, as outras seleções, né? Sim. A Bolívia depende muito de jogos na altitude. Então, para a Bolívia, às vezes 2 vitórias desses 4 jogos que faltam, 2, 3 vitórias e um tropeço em termos de empate dos outros times. Então, assim, está bastante aberto, mas eu acredito que pela tradição pode ser o Uruguai aí. Tá bom. Bom, estamos na reta final do nosso programa. Vamos lá. Marcos, muito obrigado pela sua participação, dispor seu tempo aí diretamente de São Paulo para falar com a gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez o convite. E só para não deixar passar, Itália contra a Macedônia do Norte, Portugal contra a Turquia. Os vencedores se enfrentam. Muito bem. Muito obrigado, Marcos. Turquia não, velho. Obrigado, um abraço para você e um abraço para o Guilherme. Valeu. E para todo mundo que nos acompanhou. Gui, mais uma vez, obrigado. Até a semana que vem. É nóis, estamos juntos, sempre uma honra muito grande estar por aqui. Obrigado a todos pela audiência e até a semana que vem com Chuva de Uniformes. Muito bem, isso aí. Gente, deixar um abraço para todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham aí pela TV Mato Grosso, né? E terça-feira que vem estamos de volta com o nosso especial Bola e Amigos Game Show. Amanhã, Roseneu Luiz com Bola e Amigos. Então ficamos assim, de meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau.